Filosofia. E o que falar do dia de Pentecostes, senão que todos os discípulos foram favorecidos com a psicofonia, desenvolvendo neles a mediunidade poliglota, que os tornaram médios notáveis. A própria vinda do Mestre Jesus fez-se anunciada espiritualmente através dos profetas, que anunciavam a chegada de um Messias, que chegaria para instaurar o reino de paz e de amor entre todos os seres da terra. Mas nos diz o espírito Manuel Filomeno de Miranda, que o médium é essencialmente um espírito em prova, resgatando equívocos e débitos que lhe ficaram na retaguarda moral, ou seja, quando não aceitava as ideias inovadoras. A presença da faculdade não lhe concede qualquer tipo de privilégio ou destaque na comunidade, não devendo constituir-lhe motivo de orgulho ou de ostentação. Antes, sendo-lhe um especial instrumento para o ajudar na reparação de dívidas e adquirir o equilíbrio espiritual. Mas isso só se dará se o médium, de fato, resolver por se aprimorar moralmente. Daí a necessidade do médium não se orgulhar de forma nenhuma pela faculdade que tem, porque o sensato é conduzi-la através do devotamento, da abnegação, com espírito de serviço, com humildade e muito empreendimento na sua mudança interior, se reformando moralmente, porque na realidade há todo um trabalho que é feito antes do médium reencarnar pelos benfeitores, porque quando estamos lá no plano espiritual, consciente dos nossos equívocos que cometemos, os benfeitores espirituais leem a nossa ficha kármica e nos mostram que iremos reencarnarmos com determinados problemas e dificuldades, ficamos tristes, desolados, então eles nos oferecem a mediunidade. Quando não a pedimos e nos oferta essa faculdade preciosa, porque a mediunidade é a oportunidade redentora de salvação, que irá nos ajudar a nos tornarmos pessoas melhores, desde que exercida santamente, religiosamente, com espírito de caridade no pensar, no falar e no agir, a fim de que possamos, de fato, alavancarmos na senda da evolução. E o espírito André Luiz nos diz... que anualmente são centenas de doutrinadores e médios que saem do plano espiritual com as necessárias instruções para levarem conforto espiritual para o plano carnal. Os benfeitores espirituais, para intensificar a redenção humana, precisam de renúncia e abnegação, mas são muito raros os médios que triunfam. Outros conseguem a execução parcial da tarefa, muitos outros fracassam de todo. Isso porque, quando o médium se esquece do espírito missionário e da dedicação que tem que ter a seus semelhantes, costumam se transformar em instrumentos inúteis. A mediunidade pode ser riquíssima, mas se o dono não olhar além dos interesses pessoais, certamente irá sucumbir na tarefa que lhe foi oferecida. E continua: o programa espiritual prepara os médiuns para se tornarem cartas vivas do Evangelho de Jesus para a humanidade encarnada. Mas raros são aqueles que triunfam, porque ainda estão com a mente interligada aos vícios morais e, por sua vez, deformaram a personalidade. Olha a responsabilidade do médium se tornar uma carta viva do Evangelho de Jesus. Então, aí, no caso, está nos chamando a atenção que nós não podemos somente ficarmos na teoria.
temos que, sobretudo, praticarmos os ensinamentos, porque eu posso ter toda a teoria do mundo, todo saber, mas se eu não me reformar moralmente, nada irá se modificar em mim. Então, o programa espiritual, olhe bem a responsabilidade de todos nós, independente também do indivíduo ser médium ou não, não se pode viver agarrado ao mal e esquecido do bem, como tem aqueles que não aceitam a mediunidade de forma alguma. E quando estão passando pelos problemas e pelas dificuldades, acreditam que estão sendo punidos pela espiritualidade por não querer exercê-la. Os amigos espirituais muito esperam de nós, a fim de que possamos resgatar o nosso passado em harmonia, porque talvez, pela primeira vez, através das elucidações do Evangelho, somente agora é que conseguimos perceber as implicações do passado e a responsabilidade no dever a cumprir. Por isso é importante que nós nos esforcemos respeitando o Mestre Jesus, o honrando de fato, não somente com os lábios, mas especialmente com o coração, com o melhor de nós mesmos. Quando estamos lá na reunião mediúnica, que os espíritos chegam, é para nos mostrar o que poderá acontecer conosco se não mudarmos de conduta, já que descobrimos o caminho certo a seguir, porque desenvolver mediunidade significa assumir responsabilidade, e o desastre geral da mediunidade é quando justamente o medianeiro esquece do seu dever a cumprir. Viana de Carvalho nos diz que, às vezes, quando do aparecimento da mediunidade, surgem distúrbios vários, sejam na área orgânica, através de desequilíbrios e doenças, ou mediante inquietações emocionais e psiquiátricas por debilidade da sua constituição fisiopsicológica. E Deus permite que essas coisas aconteçam para nos chamar a atenção que coisas precisam serem modificadas interiormente. Somos nós que escolhemos as nossas companhias, tanto físicas quanto espirituais, e ninguém vai bater ao nosso campo vibratório sem convite. É necessário abrirmos as comportas da nossa alma. Por isso mesmo, o médium, assim como toda pessoa, sendo médium ou não, devemos nos esforçarmos incessantemente para mantermos a vigilância, para não cairmos justamente nas tentações que nos chegam, que aclodem a nossa mente. Então, continua que a mediunidade é uma faculdade inerente ao homem, com objetivos elevados. O seu uso determina-lhe a destinação ao bem, com renúncia e desinteresse pessoal do médium, ou se transforma em motivos de preocupação, sofrimento e perturbação para ele mesmo e aqueles que o cercam. E o que vimos até a própria mídia nos mostrar são pessoas lutando, duelando com sofreguidão para adquirir cargos de mando, de poder, de destaque na sociedade e, lamentavelmente, muitas vezes até mesmo dentro da casa religiosa. Só que quando chegar o nosso momento da desencarnação, Deus não irá sondar quantos cargos a gente tinha dentro de uma casa religiosa. O que ele vai sondar somente é a inteireza moral de cada um de nós. É o sacrossanto do nosso coração. É a forma de como nós nos conduzimos perante a tudo isso que nos chegou. Por isso, meus irmãos, que lá no Sermão da Montanha, Jesus proclamou como a primeira bem-aventurança: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, a humildade sempre tem que vir em primeiro lugar, senão o médium irá se perder
dele mesmo. E o espírito Joana de Ângeles, no livro Momentos de Esperança, nos traz algumas regras para uso imediato por parte de quem deseja atuar mediunicamente com segurança e aproveitamento. Mas ela diz que não estão todas as regras contidas nesse livro, somente algumas que são necessárias, como ela mesma pontua, de imediato. Então, nos sugere o estudo sistemático da mediunidade. O médium que tem consciência da necessidade do estudo, ele já estuda coletivamente, individualmente, porque sabe que é o estudo que vai libertá-lo da ignorância, que irá fazer a asepsia e a higienização da sua mente, é que vai ajudá-lo na ampliação do seu discernimento para que cada vez mais ele possa se harmonizar, possa estar com o psiquismo mais saudável. Então, é necessário, inclusive, quando tivermos workshops, seminários, sempre procurarmos participarmos na medida do possível. E uma outra coisa importante em relação ao estudo é que o médium tem que estar com o pé dentro da casa espírita pelo menos uma vez na semana. Certa feita, conversando com uma colega, que eu considero assim uma médium muito responsável, consciente dos seus deveres, ela estava me contando que foi para a reunião doutrinária, como era costumeiro, ela ia toda semana. E nisso ela começou a sentir uns pensamentos assim na cabeça, umas ideias truncadas de suicídio, e ela começou a pensar para consigo mesma, que coisa estranha esses pensamentos me chegarem. Então, como ela faz do livro a sua companhia, retirou o livro da bolsa, começou a fazer a leitura, mas aqueles pensamentos estavam eclodindo muito na sua mente. Ela colocou o livro do lado e começou a orar. Começou a orar, orar, orar. Quando começou a palestra, qual era o tema da palestra? Suicídio. E ela nem mesmo sabia. Então, vejamos, quando o médium é comprometido com o seu ideal, a própria espiritualidade já envolve aquele médico para que ele possa ajudar. Então, ela pode ajudar ali através da oração. Os bons espíritos podem utilizar o fluido que a médium desprende naquele momento, já que, de fato, é uma médium responsável, comprometida com o trabalho para ajudar aqueles espíritos enfermos que são trazidos para o momento da palestra doutrinária. O equilíbrio moral, no que corresponde à área da conduta sexual. Então, a espiritualidade nos sugere que no dia que antecede a reunião mediúnica, que evite o relacionamento sexual, mesmo porque tem outros dias, e além do mais, naquela noite, o médium vai entrar em desdobramento com seu mentor, com os guias espirituais que coordenam as atividades da casa, para poder se preparar para a reunião que irá ser realizada no dia seguinte. O correto exercício da faculdade. O médium tem que estar integrado com as atividades da casa. O médium não pode ser aquele que somente vem uma vez na semana para a reunião mediúnica. Ele não vai ficar muito bem, porque cada trabalho são diferenciados. O passe, nós temos uma forma de trabalhar, é uma atividade. A reunião doutrinária, o grupo de estudos, a mediúnica, e tudo isso aglutinado sempre irá ajudá-lo no seu desenvolvimento. Além do que, vai ampliando a sua capacidade de discernir. Hermínio de Miranda nos traz uma pontuação muito salutar para essa reflexão em torno do correto exercício da faculdade. Ele sugere que o médium seja pontual e tenha assiduidade nas suas tarefas. Porque quando a gente chega para um trabalho, por exemplo, o trabalho começa às 15 horas.
às 15 horas ou até mesmo antes dele, nós já devemos estar na atividade, porque todos os trabalhos dentro da casa espírita são preparados pela espiritualidade e contam conosco naquele momento. E a assiduidade é extremamente necessária para que possamos realizar o exercício mediúnico com responsabilidade. Inclusive, ele vem fazer algumas pontuações que muitas vezes no dia da reunião mediúnica, o médium dá preferência aí para uma festa de 15 anos, a um casamento, está saindo de casa, chega uma visita. A visita não disse que iria para a casa dele, ele simplesmente recebe a visita e deixa a reunião mediúnica lá. Ou vai fazer um supermercado. No dia, o sistema cai, fica sem a internet, como a gente ficou agora há pouco, e termina não indo para a reunião mediúnica. Mas isso, meus irmãos, vai do livre-arbítrio de cada um. São as nossas escolhas. Por isso que o compromisso mediúnico é consciencial. Nós iremos responder pelo seu uso. A disciplina das emoções e manifestações nervosas. A disciplina é a pedra angular do correto exercício da mediunidade. Sem disciplina, o médium pode se considerar como se fosse um carro descendo uma ladeira sem freio. E lá embaixo o acidente será fatal. Lembremos-nos de Chico Xavier com seu mentor, que Emmanuel pediu-lhe 3 condições para que pudesse estar com ele na efetivação do trabalho, que a primeira foi disciplina, a segunda e a terceira, disciplina, porque através da disciplina que nós vamos conseguirmos, inclusive, ter o equilíbrio emocional e dar nossas manifestações nervosas. Irritar, impacientar-se é natural, mas muitas vezes a pessoa se irrita de manhã, se aborrece e leva aquela carga para o dia todo. Ah, meu dia não foi bom e hoje que eu pensei que o dia iria ser maravilhoso. Mas isso depende inteiramente de nós. Não é do outro, porque quando nós temos disciplina com as nossas emoções, nós conseguimos desenvolver mais a tolerância, a benevolência, a indulgência. Imaginemos, na casa espírita, eu ser uma pessoa afável, dócil, e quando chegar lá na sociedade, no meu campo profissional, com as pessoas não saber tratar com irritabilidade, com arrogância, tratando mal os outros, olha como destoa as coisas. E isso tudo depois vai nos chamar a atenção de uma forma tão grandiosa na nossa mente, que muitas vezes nós até terminamos nos culpando, principalmente quando a gente sabe a verdade. Porque depois que a gente conhece o Cristo, devemos nos esforçarmos para não ser mais os mesmos de antes. O clima de prece, meditação e pensamentos elevados. A espiritualidade sempre diz que nenhum trabalho de ordem espiritual deve ser iniciado sem a prece. A prece é um sentimento de humildade, é um reconhecimento que existe uma força muito maior que é o nosso Pai Celestial. E nada pode ser feito sem que ele não permita. O médium, por exemplo, ele quando volta para o corpo físico, depois do seu sono reparador, uma das primeiras coisas que ele tem que fazer é levar seu pensamento ao alto, fazer uma prece, ler uma página edificante, se preparar para o seu dia, retirando sempre daquele momento, daquela leitura matinal, algo que lhe chamou muita atenção, porque durante o dia, não duvidemos, provas irão ocorrer. E quando a gente já está envolto com a mente aos ensinamentos morais, fica muito mais fácil a gente pegar ela e colocar em prática aqueles ensinamentos.
A meditação, Dona Bernadette cansa de falar que todos os dias ela medita. Quando a gente não medita, nós perdemos o contato para conosco mesmos. E ao passo, meus irmãos, que quando nós meditamos, nós vamos ampliando toda a nossa capacidade, vamos conseguindo ter mais concentração em tudo que a gente realiza, conseguimos ser pessoas mais organizadas, compreendemos dessa necessidade imperiosa de termos uma agenda para poder efetivarmos as nossas coisas com sabedoria. Ao passo também que os nossos pensamentos melhoram a qualidade. E como é que estão os nossos pensamentos? Estão péssimos, regulares, bons? Como é que estão os nossos pensamentos? Pensamento é vida. E pela qualidade dos nossos pensamentos, podemos perceber claramente como é que ainda se encontra as nascentes do nosso coração. A alimentação frugal nos dias reservados ao ministério. Certa feita, uma pessoa perguntou para mim por que o Espiritismo proibia o consumo de carne. O Espiritismo não nos proíbe de nada. Ele só nos explica o porquê dos porquês e nos orienta. Essa alimentação frugal que o Espírito Joana de Ângeles nos fala é para que no dia da mediúnica, naquele momento, nós não exalemos as toxinas, porque nós não podemos somente cuidar do nosso espírito e descuidar do nosso corpo, nem somente cuidar do nosso corpo e descuidar do nosso espírito. Então, a gente tem outros dias para comer uma feijoada, uma rabada, um sarapatel, uma boa acarajé com pimenta, né? Aí o pessoal dá risada, porque todo mundo gosta. Mas no dia da mediúnica, vamos manter a disciplina, a ordem nas coisas, a alimentação frugal. Depois a gente se joga com moderação, pelo amor de Deus. A ação constante no bem ao próximo. Em última análise, benéfico para si próprio. O bem que nós fazemos ao nosso próximo, primeiramente, quem recebe todo esse benefício, na realidade, somos nós. Porque quando a gente pratica o bem sem olhar a quem, nós estamos, nesse momento, sendo pessoas abnegadas, devotadas, estamos renunciando do nosso tempo para ajudar ao nosso semelhante. E esse próximo, meus irmãos, não é só aquele próximo encarnado. Nós temos também o nosso próximo desencarnado, que muitas vezes encontra-se no nosso campo vibratório. A gente sabe que ele está ali e não nos permitimos dirigir-lhe uma prece. Sempre é necessário, quando fizermos a nossa oração, lembrarmos dele, pedir ao Pai que envolva aqueles espíritos sofredores que estão no nosso campo vibratório, porque muitas vezes eles estão ali, não é nem para nos fazer o mal, eles querem a nossa ajuda. E como a gente não sabe ajudar, a gente vê realmente como algo pernicioso. É necessário sempre fazermos também o bem dessa forma, orando por aqueles que não conhecemos. E na questão 387 do livro Consolador, perguntaram ao Espírito Emmanuel, qual a maior necessidade do médium? Olhe que ele respondeu. A primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois, de outro modo, poderá esbarrar sempre como fantasma do personalismo em detrimento de sua missão. Então, não se pode ser um médium evangelizado antes de ser um cidadão educado, porque uma coisa tem que estar, de fato, atrelada à outra. Se a gente chega numa reunião mediúnica e vê um médium soltando palavrão, batendo na mesa, se gesticulando todo, falando alto, com arrogância, batendo o pé,
Isso não é do espírito, isso é do médium, que não tem educação. A educação que nós recebemos no nosso lar, a educação doméstica, nos dá apenas o verniz, mas a educação moral é ela que nos renova de todas as formas, é ela que nos transforma em luz, que faz com que a gente vá entendendo dessa necessidade imperiosa de nos transformarmos em pessoas melhores, mais bondosas, mais afáveis, sendo mais indulgentes, perdoando mais, sendo mais benevolentes, fazendo de fato tudo aquilo que nós queremos que o nosso próximo nos faça. Quem é que não gosta de ser perdoado quando comete um equívoco? Quem é aquele que não gosta de receber indulgência por parte até mesmo do seu cônjuge quando faz alguma coisa errada, de seu irmão, de sua irmã? Todos nós queremos amor, todos nós queremos paz, mas para termos tudo isso é necessário também darmos, porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. E aqui nós temos uma cena que pode ser assim meio chocante, mas faz parte da nossa realidade, porque o nosso mundo ele é constituído de energias. Então vamos figurar que esse rapaz que está no balcão é um médium. O médium não pode ter vícios. Imagine um médium vicioso. Ele, como é um canal aberto, ele sente muito mais a influência dos espíritos sofredores. Vejam que lá no fundo dessa cena tem 3 benfeitores espirituais olhando para o seu pupilo, com uma garrafa de álcool na mão. Aquele que quer exercer de fato a mediunidade com responsabilidade, porque a responsabilidade era para consigo mesmo. Ele não pode ter nenhum tipo de vício, nem de álcool, nem do tabaco, da drogadição. Procurar, de fato, se tratar, porque essas emanações que recebe dos espíritos inferiores, muitas vezes a pessoa diz, mas como é que um espírito pode beber? Não, o espírito ele não bebe, ele não fuma, mas ele aspira as baforadas, os alcoólicos, os tabacos. E, além do mais, imagine um médium na reunião mediúnica alcoolizado. Ele vai estar totalmente destrambelhado psicamente. Eu, particularmente, uma vez passei por uma grande experiência. Isso tem muitos anos. Eu fui num determinado centro, chegou lá, eu recebi um passe. E o passista estava alcoolizado. E na hora do passe eu comecei a me sentir mal. E daqui a pouco eu comecei a sentir aquele cheiro de álcool tão forte. Eu fiz, meu Deus do céu. Eu comecei a orar pelo passista. Eu fiz, meu Deus do céu, coitado, como é que ele se encontra? Ele deve estar com muito conflito, gente. E é necessário o médium procurar ter um pouquinho também de humildade e procurar aquelas pessoas dentro da casa espírita para que elas possam também ajudá-lo. Não colocando culpa nele, mas auxiliando naquilo que ele precisa, porque às vezes ali ele está tão conflituoso, com tantos problemas, que ele perde as forças e termina enveredando. Quem sabe se uma mão amiga, uma palavra, não pode ajudá-lo a se erguer, a voltar de novo ao que era antes. Então, aqui nós trouxemos alguns slides para que nós possamos ter uma dimensão das atividades na casa espírita. Então, aqui nós temos a transmissão da bioenergia. Vejamos as pessoas tomando passe através dos médios, e atrás dos médios estão os benfeitores espirituais, que utilizam o fluido animal do médio também para transmitir a sua energia salutar, para que ele possa transmitir para aquelas pessoas que vêm em busca do passe. É necessário, inclusive, que aquele que toma o passe ficar com os olhos fechados. Tem gente que fica com o olho, não desse tamanho, não vamos exagerar, querendo ver, não vai ver nada.
Não vai ver nada. Fecha os olhos, se concentra, confia na espiritualidade que está ali, nas atividades, para que possa receber essas benesses salutares. A reunião mediúnica. Vejam que em todo o processo os benfeitores espirituais sempre estão presentes, colocando a mão na destra do médium doutrinador, que está ali a doutrinar aquele espírito sofredor, em que a média ostensiva está dando a comunicação. Vejam como a gente tem que se preparar o tempo todo, porque médio se é 24 horas por dia. Médio não é só aquele no dia da reunião mediúnica. Na reunião doutrinária, aí nós temos o palestrante, que está envolto com seu mentor espiritual, com os guias também espirituais da casa, que sempre o acompanha, orienta, mas em toda atividade é necessário sempre preparação. Divaldo Franco uma vez contou uma história muito interessante, que quando ele ia dar palestra, ele chegava lá e começava a falar, inspirado pelos benfeitores espirituais. E quando foi um dia, ele foi dar palestra e não se preparou, não estudou. Os benfeitores espirituais vão me orientar, vão me dizer o que é que realmente eu preciso externar. E na hora que ele levantou, cadê o benfeitor espiritual? A mente estava oca. Então ele aprendeu uma grande lição naquele momento, a humildade. E que mesmo ele sendo a pessoa que é hoje, ele até hoje nos diz que continua estudando, que ele tem que se preparar, mesmo contando com os espíritos amigos, porque seja qual for o médium que aqui esteja, a partir do momento que ele estuda, que ele se prepara, ele é sempre inspirado pelos espíritos, pelos mentores espirituais, e que ele irá externar o conteúdo que realmente precisa sair. Aqui nós temos o atendimento fraterno. A imagem não está muito boa, mas para que a gente possa ter um pouco de dimensão dos fatos. Então, aí nós temos uma senhora que está sendo atendida por um rapaz, que é o atendente fraterno. Essa senhora estava com companhias espirituais e dentro da sala espírita existem os mentores da casa, auxiliando esse espírito que naturalmente irá conduzi-lo ao socorro espiritual ou às reuniões mediúnicas para poder ajudá-lo. Evangelho no lar. Todos fazem evangelho no lar aqui, porque eu conheci pessoas que se diziam espírita, mas que não faziam evangelho no lar. Mas sabe qual era a pontuação? Eu fico no centro praticamente quase todos os dias. Para que eu vou fazer evangelho no lar? São atividades diferenciadas. No nosso lar encontra-se o nosso psiquismo. Ali nós temos conversações, ligamos a televisão, chegam visitas e aquilo tudo, o lar fica impregnado de energias, fora muitas vezes as nossas companhias espirituais que nós trazemos do passado, ou então aqueles outros espíritos que se afinam conosco de acordo com o nosso comportamento e lá vão para o nosso lar. Vejam que é o convidado no momento do evangelho, Jesus, que se faz presente através dos benfeitores amigos. Na questão 402, perguntaram ao Espírito Emmanuel: seria justo aceitar remuneração financeira no exercício da mediunidade? Então ele respondeu: quando o médium se resolve a transformar suas faculdades em fonte de renda material, será melhor esquecer suas possibilidades psíquicas e não se aventurar pelo terreno delicado dos estudos espirituais. A remuneração financeira, no trato das questões profundas da alma, estabelece um comércio criminoso do qual o médium deverá esperar no futuro os resgates mais dolorosos. Jesus expressou para os seus discípulos: dai de graça o que de graça recebestes. Nós jamais podemos cobrar por uma faculdade que não nos pertence. Ela foi nos dada como empréstimo
para que possamos nos reformarmos intimamente, através da companhia dos Espíritos que estão sempre nos inspirando, nos ajudando, para que cada vez mais nós nos transformemos num instrumento útil, para que, de fato, resgatemos o nosso passado em harmonia. Se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviarem, quais os sinais pelos quais reconheceremos que se acham no bom caminho? E o Espírito Erasto respondeu: irá reconhecê-los pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Irá reconhecê-los pelo número de aflitos a quem leve consolo, pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Os que assim seguem as leis de Deus são os escolhidos, pois o verdadeiro espírita jamais perde a oportunidade de fazer o bem. Parece mais uma poesia. É difícil fazer tudo isso? Basta querer, não é? Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são meus bens amados. Então, meus queridos irmãos, que nós possamos a cada dia nos envolver com os ensinamentos morais do nosso querido irmão maior, que é Jesus, que quer o nosso bem, que nos ama, que a todo tempo Ele nos inspira, nos envolve através dos nossos anjos guardiães, para que cada vez mais possamos nos transformarmos em pessoas melhores. Então, que o nosso Pai Celestial nos cubra de bênção, nos ilumine, nos dê saúde e muita alegria de viver em nossos corações. Muita paz. Então, nós agradecemos a Nilcélia, lembrando que ela é trabalhadora da nossa Seara, né, pela bela mensagem aí, nos orientando a todos nós, né, aqui participantes, né, tanto os nossos amigos no ambiente virtual, como nós aqui presencialmente, sobre a mediunidade, essa beleza que é uma ponte mesmo de luz entre nós e a dimensão espiritual superior, pode ser usado dessa forma. Então, a gente agradece e que a gente possa estar participando durante todo esse mês de julho, né, das doutrinárias, que a gente vai estar sempre abordando essa questão maravilhosa, que é importante para nós espíritas conhecermos, que é mediunidade. Eu só queria dizer que foi encontrada essa chave, ó, alguém do Bahia. Está aqui, depois vocês podem pegar, viu? Quem voltou. Agora nós vamos passar para a última parte da nossa atividade, quando teremos o passe individual. Então, pedimos aos médiuns para se deslocarem. E nós outros iremos fechar nossos olhos, nos colocando numa posição receptiva, buscando estar mais relaxados e na certeza que estamos sendo amparados pela equipe espiritual do irmão Jerônimo, sob a égide do nosso querido Mestre Jesus, o governador do nosso planeta. Então, bênçãos estão sendo derramadas sobre todos nós aqui presentes, para que saiamos daqui em paz. Então, respirando tranquilamente, ouçamos a música e logo após a música teremos a prece final com a nossa irmã Bernadette. Enquanto isso, respiremos e os médiuns nos doando passe. Certo dia eu estarei aqui, tinha um olhar
vezes repitam: a paz de Deus com meus vizinhos, a paz de Deus em todo o quarteirão. Nossa Senhora, como nós somos protegidos, gente, que não só lembramos de nós, mas dos outros. Aquele que procura ajudar recebe em abundância. Quem nada dá, nada recebe. O dar não é o dinheiro que você retribui para alguém. Não é a esmola que a gente pega lá na nossa cesta de alimento e dá. Doar é o amor. Com toda a nossa atenção, tudo isto é válido. E como é válido, dá um pouco de nós. Mas o amor acima de tudo, que não espera a recompensa de ninguém. Deus proteja, a paz do Senhor no altar do coração. Uma boa noite para vocês todos. E antes de entrar no lar, veja o que eu pedi. Repete 3 vezes a paz no meu lar, 3 vezes com meus vizinhos, com todo o quarteirão. Deus proteja, paz, amor e alegria. Agora, quero que eu paz para todos. Vamos meu encerrar. abraço, meu abraço, meu abraço. Quem está se abraçando? Ai, ai, meu abraço, sacode, sacode. E após o abraço, vamos encerrando a reunião de hoje. Voltemos para os nossos lares na paz de Deus.